Mas, candidato, no Rio de Janeiro não deu certo. Então, assim, se a gente pegar um pouco da história recente, olha só, eu trouxe os números aqui da intervenção feita no Complexo da Maré. O senhor deve se lembrar, abril de 2014 ela começou, foi até junho de 2015. Ou seja, 1 ano e 3 meses de ocupação. 23 mil militares no Complexo da Maré. Custou mais de 500 milhões de reais na época. 11 anos depois, o Complexo da Maré continua dominado pelas mesmas facções. Então, o que eu pergunto ao senhor é, o que o senhor faria de diferente? E claro que para o eleitor é muito importante saber também se existe viabilidade econômica, financeira. Quanto é que custaria fazer isso, se não deu certo no Rio, no Brasil todo, como o senhor promete, em 1 ano, recuperar todas as áreas dominadas por facções? De maneira muito clara, como eu falei, se você não altera a legislação penal e a lei de execuções penais, de nada adianta fazer a prisão de um traficante que vai ser solto logo depois. Não há, hoje, meios de você manter uma pessoa que comete um crime sendo membro de uma facção presa por tanto tempo. A mudança da legislação é essencial. A legislação que eu chamo de direito penal do inimigo, isso explicando para quem está nos ouvindo, é uma legislação que trata uma pessoa que é diferente de um cidadão comum, ou seja, um traficante, um membro de uma facção, como um ente anômalo. Ou seja, a legislação vai ser muito dura, o direito vai ser mais rápido com ele, nós vamos poder atingir ele de maneira mais veloz, ou seja, o Estado vai poder montar operações, a tutela antecipada das operações vai acontecer. Ou seja, o Estado é muito veloz e o uso da velocidade, que é a ideia de direito de terceira velocidade, o uso dessa velocidade para buscar o inimigo, o uso de operações mais velozes, o uso de penas maiores, a construção de mais presídios, isso vai permitir que depois da ocupação a facção seja destruída, que é o que precisamos fazer. A facção precisa ser... Sobre essas leis Renata, mais duras, mas Renata, é sobre isso que o senhor está... Renata, eu não tenho que terminar esse ponto dele, porque senão eu não vou terminar o argumento. fazer sobre esse argumento. Ele perguntou a questão financeira. Então, primeiro é óbvio que dá para você fazer recuperação territorial e é óbvio que o Estado não pode permitir o retorno das facções. E 2, não há outro meio além de reocupar o território. Ou seja, você vai ter que aceitar que você vai fazer a guerra. Senão a gente vai ficar aceitando que vão vir aqui perto da Globo, não sei se foi aqui, foi no Jardim Botânico, o pessoal vai ficar jogando bomba ali na frente, como aconteceu essa semana. A gente não vai poder ficar aceitando que o crime organizado tem nos bairros e favelas fortalezas. A guerra é uma necessidade. O que altera do que aconteceu nesses exemplos que você deu, que são bons exemplos, haverá uma nova legislação especial tratando o membro da facção como um ente anômalo. Quanto custaria? Foi a pergunta do Tralli. Quanto custaria? Vou dar um exemplo só na parte de presídio. Só na parte de presídio, 6 bilhões de reais nós precisamos fazer para abrir vagas, para construir 10 presídios, cada um de 30 a 40 mil vagas. Esse processo precisa se iniciar desde já. Uma operação dessas para você tocar no estado do Rio de Janeiro, coisa de 5 bilhões estimado por ano numa operação só para você sustentar não só a base militar e depois a operação das polícias. E depois as operações não vão ser demoradas, as operações precisam ser rápidas. Primeiro você faz a ocupação junto com as forças policiais e não serão forças militares com o Exército. O Exército vai servir como força auxiliar. Quem vai organizar as operações são as forças policiais. São forças policiais. O Exército atua de maneira auxiliar e o grande custo que você tem nessas operações é o custo ligado à atividade dos militares das Forças Armadas, que são custosos. O nosso modelo, que está descrito no nosso livro, ele utiliza e empodera as forças policiais. E, inclusive, ele não precisa, em diversos estados, entrar com o estado de defesa. Candidato, outro tema que está tendo muito impacto hoje na vida das pessoas se chama meio ambiente. Já tem muito tempo que o planeta vem enfrentando efeitos de fenômenos climáticos extremos. Cientistas reforçando o alerta cada vez mais para que as cidades se preparem, mitiguem, façam investimentos em prevenção, preparem as populações, salvem as pessoas de desastres climáticos. Agora, o programa do senhor não apresenta uma política estruturada de adaptação a essas mudanças climáticas e nem de prevenção a esses desastres que têm se repetido de forma muito espantosa para todos nós. Por que uma emergência dessa dimensão não recebeu uma política específica no seu programa de governo? Porque as políticas específicas já existem nos planos não apenas nos planos de governo, mas nas metas de infraestrutura de todos os estados e municípios que estão em regiões problemáticas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já tinha todas as manutenções a serem feitas no seu sistema de comportas para evitar o que aconteceu com aquelas chuvas. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Juiz de Fora para evitar aquele deslize. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Angra, ou na Baixada Santista, ou no litoral de São Paulo para evitar os desastres que houveram. O problema é que não há dinheiro para investimento em infraestrutura. Os planos, inclusive, já existem. A coisa mais desesperadora é, os planos dos estados e municípios existem, não tem o dinheiro. E por que não tem o dinheiro? Pela mesma pergunta muito bem feita pela Renata. Porque não há
capacidade do Estado em reduzir seus gastos obrigatórios, reduzir despesa, cortar mamata de político, cortar mamata do judiciário, fazer reformas que vão ser impopulares, que vão fazer sobrar dinheiro, e aí a gente investe na infraestrutura. Então, nós ouvimos vários especialistas, consultamos também o Observatório do Clima, verificamos o seu plano de governo, né? O Observatório do Clima é uma entidade de referência no assunto. E na avaliação deles, o programa ele não informa quais são as regiões mais vulneráveis, que medidas adotar para proteger essas populações e também quanto deveria ser investido. Porque, eu volto a repetir, os planos já existem nos governos estaduais e municipais. Eu vou repetir, os planos já existem. Existe um problema de dinheiro. Mas o senhor, se eleito presidente da República, qual o papel do governo federal na proteção das populações em relação a essas tragédias? Dois papéis. O primeiro, fazer sobrar dinheiro para investimento em infraestrutura. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para investir. Teve ponte caindo no Maranhão. O governo não tem dinheiro para infraestrutura com nada. As coisas no Brasil estão colapsando. Quem Por pega isso um estado no é Brasil... apontar prioridades, e essa mas é uma prioridade. Mas essa é tão prioritário quanto uma estrada no Maranhão para ligar uma produção de soja até o porto de destino. Tudo é prioritário em infraestrutura, porque o Brasil pode até ter um apagão. E onde é que o senhor vai buscar esse dinheiro? Como eu repeti aqui para a Renata, nós precisamos fazer reformas que vão economizar nos próximos 5 anos 1,1 trilhão. Com essas reformas vai começar a sobrar dinheiro e os juros vai baixar. Juros baixando mais, licenciamento ambiental que passou, investimento. Investimento vai significar emprego, aumento da competitividade e aí atender esses problemas que são dramáticos. E um outro tema que é central, que envolve vidas humanas, o nosso Plano Nacional de Desfavelização. Desfavelizar o Brasil é salvar as populações mais pobres. Quase todos os grandes desastres terminam atingindo pessoas que moram em regiões de encosta e regiões favelizadas. Um país que não se desfaveliza é um país que aceita que as pessoas mais pobres são tratadas como animais. Eu vou desfavelizar o Brasil e vai vir através desses cortes. Os cortes que eu estou propondo são, para muita gente, impopulares e dolorosos. Quero ver o Lula falar disso aqui amanhã, gostaria de ver o Flávio falar disso. Eu falo. O de governo, por exemplo, não trata do combate ao feminicídio, também não apresenta políticas específicas sobre homicídios de crianças, violência sexual infantil e abuso. Só para informar o telespectador, os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que só no ano passado, mais de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Mais de 2.000 crianças e jovens foram mortas vítimas da violência. O senhor não incluiu políticas específicas para enfrentar esses problemas. Por quê? Posso terminar o César? Eu vou entrar... pergunta correlacionada boa. A questão dessas mulheres, não é das mulheres não entrarem no partido, é porque é um medo generalizado. Nós elegemos uma vereadora, e eu preciso trazer esse caso para o Brasil aqui. Está aqui, é um palco privilegiado para eu trazer. Há uma vereadora nossa eleita na cidade de Chapada Gaúcha, chamada Luana. Essa moça foi alvo da mesma natureza de ataques da Amanda. A Câmara dos Vereadores da cidade se reuniu e estão caçando ela por absolutamente nada. A violência política de gênero que acontece contra pessoas, não só do nosso grupo político, mas em geral da direita, é muito maior do que imagina. Mas a gente fez um levantamento nos 7 maiores partidos brasileiros, 46% de filiados são mulheres. Pois é, mas... Omissão, 8%. Omissão é um partido novo e omissão é um partido marcado por esse tipo de perseguição às mulheres. A Amanda Vettorazzo passou por uma perseguição que eu não conheço nenhum outro grupo político que tenha uma mulher que passe por perseguição similar. A perseguição que ela passa é gigantesca. As meninas que fazem parte da nossa academia de formação têm medo de ser candidata. Então, por que não há políticas específicas sobre feminicídio e sobre também a violência contra as crianças? Eu só vou chegar nesse ponto porque uma coisa não está correlacionada à outra. Eu precisava deixar isso primeiro bem claro. Segunda coisa, não há, como eu te disse, nem políticas específicas no nosso livro sobre homicídio. Homicídio como um todo, sobre latrocínio, que é o tema que eu mais falo. Porque a nossa política de segurança que está descrita no nosso livro de propostas, ela é focada, acima de tudo, no combate ao crime organizado. A guerra ao crime organizado que nós debatemos bastante aqui no começo do programa. A guerra ao crime organizado, ela pressupõe uma ação do governo federal, alteração nas leis penais, alteração nas leis de execução penal, que vão pegar de maneira extensiva também crimes que acontecem contra mulheres, crianças. O ponto que é muito importante é a formulação de políticas públicas efetivas no combate a feminicídio, violência contra a criança, e há uma correlação direta. O mesmo homem que costuma ser abusivo com a sua esposa ou namorado, costuma ser abusivo também com seus filhos. E o combate a isso exige medidas específicas. Exige medidas que são não adotados majoritariamente por municípios e estados, porque nós respeitamos o princípio federativo. Um exemplo que nós respeitamos o princípio federativo é, houve uma votação recentemente em que o governo Lula queria avocar para o governo federal mais poderes sobre a formulação de políticas públicas de segurança nos estados. E nós votamos contra, porque quem tem que fazer a formulação das políticas públicas e das ações sobre feminicídio e violência contra crianças, e violência como um todo, são os estados.
e de maneira subsidiária os municípios. Eu vou seguir aqui porque esse tema é bastante importante. O nosso plano de governo é um plano articulado, ele não foi escrito por marqueteiro. Porque se eu quisesse escrever um plano de governo para marqueteiro, eu botava todos esses casos para ilustrar de maneira marketável. Olha, esse problema está aqui, esse problema está aqui, eu vendia. Não, eu não vou fazer isso. Porque o nosso plano contém, quando a gente segue ele mais para a terceira parte dele, que é a parte da Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o meu grande legado para o Brasil, ele estabelece a seguinte regra: prefeitos e depois governadores receberão mais recursos desde que eles batam metas. Dentre as metas de desempenho, que inclui saúde, fornecimento de água, desempenho no IDEB, desempenho no SAEB, estão rankings ligados à segurança. Diminuição do número de violência contra a mulher, que estão na casa dos 250 mil, todos os anos, e só os reportados, casos de homicídio, casos de latrocínio, roubos e furtos. Esses indicadores que vão ser montados pelo governo federal e que vão servir para você fiscalizar a atuação dos municípios, eles vão basear a formulação de políticas públicas dos municípios. Por exemplo, São Paulo São Paulo capital, a cidade, tem uma das melhores políticas de enfrentamento a feminicídio e violência contra a mulher. A Patrulha Maria da Penha em São Paulo está funcionando e quem está dentro do regime da Patrulha Maria da Penha não enfrentou nenhum caso de feminicídio. Mas a gente está falando de políticas federais. Mas o Trali tem uma pergunta sobre um tema importante também. Desculpa, Renata, que esse tema é muito importante. A principal política federal, ela vai surgir baseada em quem está executando a política pública na ponta, que em geral é o município ou o Estado. Porque não é o governo federal que tem o poder de polícia para executar isso. Se tem um marido que está batendo na sua esposa, não é o governo federal que vai colocar alguém dentro da casa dele. Em geral, quem está mais próximo é uma patrulha envolvendo uma guarda municipal numa cidade grande, ou uma patrulha rural numa cidade distante. Eu falo isso com preocupação, porque esse tema é central para a gente. Minha irmã quase morreu por feminicídio na França. Minha irmã foi alvo de uma tentativa, assim, de 18 BOs que ela fez contra um marido agressor. A lei francesa, ela é completamente vazia. A prefeitura de Paris não fez nada. Minha irmã teve que vir com a filha dela para o Brasil. Esse assunto é central. Aqui em São Paulo, e isso é coisa... Eu estou falando aqui... Tem um outro assunto central, importante aqui, por favor, para a gente poder dar continuidade na entrevista. Eu considero esse tema fundamental.